Cláudio Zaidan, jornalista, sempre conosco aqui no Jornal Gente, na Rádio Bandeirantes, no canal Band News TV, hoje para falar sobre o que devemos esperar de mais essa viagem de Lula para a Europa. Zaidan, bom dia, seja muito bem-vindo. Oi, Thaís, bom dia Sabino, bom dia Cláudio, bom dia. Sônia. Bom dia, Zaidan, boa tarde aqui de Paris. Ver a Sônia aí fazendo uma grande reportagem, como sempre. Bom, o Lula, a viagem à Itália, ela teve um caráter muito pessoal, né? O encontro com o Papa, embora o Lula tenha dito, falamos sobre a guerra, falamos sobre a fome, mas foi um encontro para o Lula agradecer, visitar o Papa convalescente, né? O Papa teve uma cirurgia, ele tem 86 anos, 3 horas de cirurgia, mas ele foi agradecer, porque o Lula preso recebeu o apoio do Francisco. O Francisco, como toda instituição humana, aqui no aspecto intramundano, né, como diria o Weber, o catolicismo tem suas linhas ideológicas. E o Francisco ele é muito mais afinado com João XXIII, um pouco com Paulo VI, com João Paulo I, que morreu pouco depois de assumir o papado, e é muito diferente de Karol Wojtyła, João Paulo II, né, o mais popular dos papas modernos, e muitíssimo diferente do Ratzinger, o Bento XVI. Ele tem uma linha ideológica que o levou, inclusive, a ficar em excessivo silêncio, por exemplo, em relação à perseguição aos católicos na Nicarágua. Só depois que a coisa ficou insustentável, que o Ortega começou a agir como um louco, né? Perseguindo, prendendo, expulsando padres, freiras, missionários, é que o Francisco se manifestou. Mas ele gosta do Lula, é amigo do Lula, com uma visita de caráter muito mais pessoal. Mesma coisa o Roberto Gualtieri, o prefeito de Roma. O Gualtieri, quando era deputado e foi também ministro de Economia e Finanças, né? Antes de se eleger prefeito de Roma, ele apoiou o Lula quando o Lula estava preso em Curitiba. E aí, quando ele foi candidato, o Lula ficou contente, torceu pela vitória dele, ele ganhou, desde final de 2021 ele é prefeito de Roma, então também foi uma visita de caráter pessoal. Já a Giorgia Meloni era um encontro que não iria acontecer. Ela não queria, o Lula não queria, né? Ela achava que receber o Lula seria ruim perante seu eleitorado, seria visto como uma concessão a um sujeito identificado como de esquerda e ela identificada como de direita. Aliás, ela começa a carreira com discursos neofascistas, né? Agora ela está muito mais moderada, depois chegou ao poder, mas tem uma obsessão em obedecer aos Estados Unidos na questão da guerra. Um negócio constrangedor para quem prometeu uma Itália soberana, independente, inclusive da União Europeia. E hoje ela age como uma vassala do Biden. Então, esse encontro, aí eles não tinham o que dizer. Tá bom, vou me encontrar com a Meloni. Tá bom, vou me encontrar com o Lula. E o que é que a gente vai falar para a imprensa? Conversamos sobre o quê? Então, eles disseram que conversaram sobre questões ambientais, que é sempre uma saída, né? Quando não tem um assunto... Não, falamos dos problemas ambientais do planeta, né? Imagina, né? E agora, o que importa é o encontro com o Macron, que a Sônia já anunciou, né? Todos os outros eventos, inclusive esse negócio que vai ter na Eiffel, né? Show de rock e tal, o Lula deve fazer um discurso. Mas o que importa é o papo com o Macron, porque a França é o principal óbice a um acordo União Europeia-Mercosul. Aliás, o parlamento francês, há poucas semanas, a Sônia acompanhou e noticiou para a gente, o parlamento francês disse não para o acordo. Só que esse não ainda não tem valor legal, não tem peso legal. Só terá se a União Europeia aprovar, e aí todos os 27 parlamentos têm de aprovar. Tudo na União Europeia só é aprovado por unanimidade, ou não é aprovado. E aí os parlamentos têm de se manifestar nesses acordos. Agora, se o parlamento francês seguir o mesmo tom da sua decisão de há 2 semanas, vai dizer não. Não só o francês. Outros parlamentos europeus hoje são contrários ao acordo com o Mercosul. Mas o Mercosul não tem que ficar desesperado numa mendicância por esse acordo. Pelo contrário, se os termos europeus forem aqueles apresentados em Buenos Aires, na reunião do começo deste ano, o Mercosul tem de falar não, porque é a faca negociando com o pescoço, inclusive com uma sugestão de que a Europa participe
de decisões pertinentes à região amazônica. E convenhamos, dos países do Mercosul, os efetivos, né, os fundadores, só o Brasil é um país amazônico, Argentina, Uruguai e Paraguai não são. Então não tem por que o Mercosul ficar desesperado, precisamos desse acordo, não. Ou é em termos decentes, dignos, ou não há por que ficar se sujeitando a essas pressões que claramente são protecionistas. O que a Europa pretende é estabelecer um cordão protecionista para os seus produtores. E por isso tanta resistência a esse acordo com o Mercosul. E de resto, tem esse papo do Macron de impostos internacionais. Isso é horrível para países como o Brasil, exportadores de comida, de minério, não é? Vai encarecer esses produtos. Esses impostos internacionais defendidos pelo Macron, não só pelo Macron, eles, na verdade, seriam uma maneira de garantir o controle dos países ricos sobre determinados mercados, inclusive petróleo, inclusive minério. Veja o que a Vale representa para a balança comercial brasileira e principalmente para a agricultura. Então, o Brasil deve ir com muita cautela e particularmente o Lula, nesse discurso que o Macron fará defendendo esses impostos. Agora, importante será a conversa pessoal, né, para que talvez o Lula consiga do Macron concessões em relação à posição europeia. Agora, o Macron sozinho não vai driblar o parlamento francês. A resistência é muito forte. Verdade. Inclusive, o Lula disse hoje de manhã que a maior resistência é justamente Macron, é a França. É a França que é mais dura nesse sentido protecionista. E hoje assim, o discurso foi bem claro, exatamente no sentido do que você estava nos explicando agora. Então, eu creio que a conversa hoje vai começar com aquele tom de amenidades, mas vai ter assim, um tom também direto e reto, não, Zaidan? Precisa. Essas viagens vão se tornando cada vez menos necessárias, né? Hoje eles podem fazer tudo por videoconferência. Aliás, às vezes são constrangedoras as viagens, né? Vocês viram o Antony Blinken, foi à China, falaram, não, vamos restabelecer nossa relação de confiança mútua. Então, no dia seguinte, o Biden chuta o balde, né? Chama o Xi Jinping de ditador, e um ditador desinformado, que nem sabia a respeito dos balões. E aí a China respondeu dizendo que o Biden é um sujeito ridículo. Ou seja, o Blinken foi lá, né, preparou todo aquele terreno, fez aquele teatro. No dia seguinte, o chefe dele meteu um pontapé Gastou dinheiro do Tesouro Americano à toa, né, Zaidan? Eles gastam com toda a desenvoltura, né? Mas olha, na viagem, na visita, na passagem do presidente Lula pela Itália, eu tenho a impressão que é preciso a gente destacar uma coisa muito interessante. Os sinais são muito importantes, né? Como o Zaidan explicou muito bem, a viagem foi de caráter pessoal. E o objetivo do presidente era ver o Papa. Era posar para foto com o Papa, era isso, ele só queria ver o Papa. Mas já que ele, presidente de um país como o Brasil, com a relevância do Brasil, desembarque em Roma, ele tem que pedir licença aos governantes locais. E aí ele começou com razões ideológicas, por puro preconceito ideológico, fazendo prevalecer o preconceito ideológico, ele não queria visitar a primeira-ministra, porque é de direita, a primeira-ministra popularíssima na Itália, diga-se de passagem. É das personalidades mais populares da política italiana das últimas décadas, né? E aí ele viu o prefeito, que tem ali, que é mais ou menos como um presidente visitar o Brasil e, para não ter que visitar o chefe de governo, visita o prefeito do Rio de Janeiro, de São Paulo. Foi basicamente isso, foi uma visita mais de caráter pessoal. Visitou gato, cachorro, e aí alguém chegou para ele, presidente, tem que pedir um encontro com a primeira-ministra. E a premier, Giorgia Meloni, agiu com a maior dignidade, é preciso a gente destacar isso. Ela poderia simplesmente, olha, esse cara não queria, ficou esse tempo todinho relutando se queria ou não me encontrar. Não quero. Ela poderia ter dito isso, mas ela concordou em receber, cancelou a agenda para receber o presidente do Brasil com banda de música, com um desfilezinho assim de uma parte da tropa, passando a tropa em revista, com simpatia e etc. e tal. Bem diferente da atitude do presidente do Brasil com relação a outros chefes de Estado e de governo que são, por serem conservadores, são tratados com indiferença pelo presidente do Brasil. O país, como o Brasil, com a relevância econômica do Brasil, não pode se comportar da maneira como se comporta, privilegiando apenas a relação com ditadores rastaqueras
da América Latina, hein, Zaidan? Agora, os dois não queriam o encontro, né? Os dois não queriam. A Meloni, o Lula é um cara conhecido no mundo inteiro, né? Não é um sujeito que você precisa explicar quem é. Então, o público da Meloni, os eleitores da Meloni, não são afinados com as posições do Lula. Então, ela também não via esse encontro como interessante. E eles não tinham o que falar, tanto que o comunicado oficial é: conversamos sobre os problemas climáticos do planeta, né? Isso aí quer dizer, falamos sobre nada, né? Agora, Zaidan, Sônia... Do Lula, viu, Sabino? Porque ele falou assim, uma mulher, abre aspas, uma mulher ganhar uma eleição na Itália é extraordinário e uma mulher que tem cabeça no lugar inteligente. Torcemos para que ela coloque a Itália em crescimento. Acho que essa diplomacia funcionou, pelo menos na entrevista coletiva, Zaidan. Agora, aquela história, né, Sabino? Você tem essas frases que são usadas em todas as circunstâncias, né? Colocar a Itália em crescimento. É uma frase padrão, lugar comum. Mas tem aquela questão, o aspecto institucional, né, que eu acho que foi respeitado pela primeira-ministra da Itália. Sem dúvida. Ainda que ela não quisesse, não tenha a menor simpatia, deplore o presidente do Brasil, no que é correspondida, pelo menos ela concordou em cumprir institucionalmente o seu papel de chefe de governo da Itália, claro, que é um antigo parceiro cultural, comercial, né? Você só ver a comunidade italiana no Brasil, é algo extraordinário. E a brasileira na Itália também. Lógico, relações institucionais, claro. Se especulava bastante que nesse encontro do Lula com o Papa de alguma forma pediria apoio do Lula para a questão da Nicarágua, né? Que o Zaidan lembrou bem. Mas na entrevista coletiva não se tocou no assunto. Aliás, a pergunta que eu deixo aí para os dois será que, de alguma forma, hoje, o Papa Francisco acompanha a posição de Lula aqui, já declarada, de que as questões da América Latina, não especificamente na Nicarágua, que lá a situação está muito clara, mas na Venezuela, por exemplo, elas são questões só de narrativa? Dá para a gente falar isso? Eles estão alinhados ideologicamente, Zaidan? Ontem o Brasil anunciou que vai votar a favor da moção de censura contra Daniel Ortega. Não, é insustentável, né? É insustentável. Uma coisa é afinidade, outra coisa é ficar tentando, porque o Lula, de fato, quando ele ainda candidato foi à Espanha, aquela famosa entrevista ao El País, quando perguntado a respeito das infinitas renovações de mandato do Ortega, e ele compara com a Merkel, que na época ainda era chefe de governo da Alemanha. E são situações diferentes, quer dizer, o parlamentarismo, você tem a possibilidade de reeleições infinitas, né? Só que você pode cair a qualquer momento. Você pode ter sido eleito ontem e cair amanhã se você perder a base parlamentar, apoio parlamentar, viu uma moção de censura e pronto. Então são situações completamente diferentes. E além do caso nicaragüense, isso é um caso de eleições fraudadas. Todos os candidatos de oposição à presidência da Nicarágua foram presos, não é? É um ditador, além de caricatural, não é? Aquele ditador típico, né? Quase estereotipado, não é? Ele é um sujeito que matou gente, que pacificamente manifestava contra a reforma da Previdência. Os números mais conservadores apontam para mais de 300 mortos. E não só em Manágua, mas no interior, onde não se sabe exatamente quantos morreram. Nós vimos freiras colocadas em ônibus com a seguinte ordem: levem elas para fora, levem para Honduras, levem para onde vocês quiserem. Não é? Por quê? Porque tem posições contrárias à do Daniel Ortega. Então, é insustentável. E aí, no caso do Francisco, ele é simplesmente o líder do catolicismo e, portanto, teria de responder a essas expulsões, perseguições a padres presos na Nicarágua, não é? Porque se opõe ao ditador Ortega. Então, o Francisco chegou a um ponto em que o silêncio dele tornou-se constrangedor ao extremo. Católicos, inclusive padres, arcebispos, começaram a pressionar: você tem de falar alguma coisa, não é? E o Brasil ontem disse que irá votar a favor da moção de censura contra o Daniel Ortega. Não tem como mais você tentar amparar um sujeito desse.
Cláudio Zaidan, sempre conosco aqui no Jornal Gente, hoje falando sobre a agenda de Lula na Europa. Obrigada, Zaidan. Até a próxima. Um abraço, gente. Um abraço.